Dando continuidade ao estudo das memórias, vamos agora sair dos registradores e adentrar no próximo nível, que é o nível da memória cachê ou cache. Primeiramente, nós precisamos entender que o nome vem do francês cachê, que significa escondido e esconder. E a finalidade dessa memória é a otimização do tempo de resposta da memória RAM. Ela é uma memória mais rápida, bem mais rápida que a memória RAM. Entretanto, por questões de custo, a própria memória RAM não é construída com seu material. É importante que nós tenhamos uma hierarquia de memórias. A memória cache ela tem duas formas de funcionamento. A primeira forma é funcionar no modo exclusivo. A segunda forma é funcionar no modo inclusivo. E o que é que isso significa? Primeiramente, vamos à primeira situação. Aqui, nós temos o seguinte contexto. O conteúdo da cache L1 não está na L2, que por sua vez não está na L3. Primeiramente, vamos entender o seguinte, que entre o processador e a memória RAM, nós podemos ter vários níveis de memória cache. Esses níveis, quanto mais próximos ao processador, menores são os números. Por exemplo, a cache que está próxima ao processador, via de regra, internamente, ela se chama a cache L1. À medida que ela se afasta do processador, nós temos um outro nível de cache, que é um cache L2. Apesar da figura identificar que o cache L2 se situa na placa-mãe, hoje em dia é muito comum essa memória vir dentro da pastilha do processador. Dentro da pastilha do processador. E aí na placa-mãe nós temos um outro nível de cache, que seria o cache L3, L4 e assim sucessivamente. A quantidade de memórias cache, quem vai dizer é o fabricante, quem vai dizer é a arquitetura utilizada para a construção daquele equipamento. Agora, uma coisa é fato. Quanto mais próximas do processador, menores são os tamanhos do cache, entretanto, mais rápido se torna o acesso. Quanto mais afastadas da CPU, mais lentas elas vão se tornando e maiores vão ficando seus tamanhos. Dessa forma, nós temos que a cache L1 é aquela que está mais próxima ao processador, a cache L2 está um pouquinho mais afastada e assim sucessivamente. Dessas memórias cache, a memória cache L1 apresenta a característica de implementar a arquitetura de Harvard, que é o quê? Nós temos aí uma memória distinta para dados e outra memória distinta para instruções. Dessa forma, nós teremos também os barramentos distintos e aí a gente consegue ter um paralelismo que incrementa o desempenho da máquina. Mas voltando ao nosso questionamento do modo inclusivo e do modo exclusivo, quando nós tratamos do modo exclusivo, nós temos que o conteúdo da cache L1, tudo aquilo que está inserido naquela cache mais externo, não está inserido na cache L2 e também não está inserido na cache L3. Dessa maneira, eu tenho um aumento de capacidade de armazenamento. Por quê? Porque o tamanho das três memórias é somado. Nós temos aí um somatório de espaços, de tal maneira que em operações de leitura e escrita, eu tenho uma otimização melhor na utilização do modo exclusivo. Já no modo inclusivo, nós temos uma outra situação, porque o modo que agora nós estudamos, ele diz o seguinte, que o conteúdo da L1 está na L2, que também está na L3. Então, eu tenho aí uma redundância de informações. E como é que acontece essa redundância de informações? A partir do momento que o processador ele demanda determinada informação e a informação não se encontra no cache L1, automaticamente essa informação será buscada no cache L2, que se por acaso também lá não estiver, será buscada no cache L3, que também se não tiver vai ser buscado na memória RAM. Uma vez encontrado na memória RAM, ele vai descendo novamente na hierarquia, subindo na hierarquia, ele vai para o cache L3 e deixa uma cópia lá. Passa pelo cache L2, deixa uma nova cópia também lá. E passa pelo cache L1 e mais uma cópia, ou seja, eu tenho a mesma informação em 3 pontos diferentes. E uma coisa é fato, essa inclusão você consegue entender que o conteúdo da cache mais interna está sempre nas caches mais externas. Todo o conteúdo de L1 estará dentro de L2,
todo o conteúdo de L2 estará também dentro de L3. Haja vista os tamanhos dessas memórias irem aumentando à medida que você se afasta do processador. Nesse caso, você tem uma otimização quando os dados são somente de leitura. Por quê? Porque se os dados forem também de escrita, à medida que a escrita acontece no cache L1, em algum momento essa atualização terá que ser replicada para L2, que por sua vez também terá que ser replicada para L3, e a coerência deverá ser mantida em todos os níveis da hierarquia da memória. Então nós temos, pessoal, que a memória cache ela funciona tanto no modo exclusivo quanto no modo inclusivo. O modo inclusivo é aquele que nós trabalhamos com a maior intensidade, mas uma coisa é fato. A memória cache, quanto mais próxima ao processador, é mais rápida e, via de regra, a cache L1 ela é dividida em dados e instruções. As demais caches não, elas são tanto para dados quanto para instruções sem nenhuma divisão interna. Ok? É importante que a gente entenda que essa arquitetura de Harvard, estudada nos primeiros momentos do nosso curso de arquitetura, ele também serve para imprimir uma melhoria de desempenho na cache L1. Princípio da localidade de referência. Vamos fazer um comparativo com o nosso dia. As pessoas com quem nós convivemos, geralmente são as pessoas que estão fisicamente próximas a nós. E uma coisa é fato, as pessoas com quem nós nos conectamos nos últimos instantes, provavelmente serão as pessoas com quem nós continuaremos a nos comunicar. Por quê? Porque existe o princípio da localidade de referência. Esse princípio de localidade de referência se divide em duas vertentes. O princípio da localidade de referência temporal, que nos diz que há uma grande chance de uma informação ser usada novamente a seguir. E que os endereços acessados recentemente têm grande probabilidade de serem acessados no futuro próximo. E existe também o princípio da localidade de referência espacial. Grande chance das informações próximas serem usadas novamente. Ou seja, os endereços próximos ao acessado recentemente têm grande probabilidade de serem acessados no futuro próximo. Baseado nessas duas premissas, nós temos que entender o seguinte. Os acessos que o processador faz não são distribuídos uniformemente em todos os espaços de memória. Isso aí é concentrado numa pequena quantidade, já está provado estatisticamente que é assim que acontece. E nós vamos usar esses dois conceitos, que é o princípio da localidade de referência temporal e o princípio da localidade de referência espacial, para organizarmos a nossa memória cache. Por quê? Porque a ideia dela é ela trabalhar visando sempre o futuro. Ela tem que armazenar dentro dela a informação que tenha a maior probabilidade de ser utilizada novamente a seguir. E outra, na hora de eu trazer a informação para aquela linha de cache, se a informação solicitada é a de um endereço específico de memória, há uma grande probabilidade que os endereços próximos àquele também sejam demandados. Por isso que os endereços próximos também são trazidos para a memória cache, para uma linha de memória de cache, antes mesmo da sua solicitação. Até porque nós sabemos que esse princípio da localidade de referência temporal e espacial rege vários fenômenos do nosso cotidiano, principalmente as pessoas com quem nós nos relacionamos. Baseado nesse conhecimento, vamos seguir adiante aqui na exploração desse conteúdo. Quais são os níveis de cache? Foram desenvolvidos em resposta a uma das consequências ao problema do gargalo de von Neumann. Esse gargalo de von Neumann ele se estabeleceu em virtude do barramento ser compartilhado. A divisão em níveis decorre da demanda à memória por velocidade, altíssimas taxas de transferência e baixas latências. Sendo muito difícil e caro construir memórias caches com essas características, elas são construídas em níveis que se diferem na relação do tamanho versus desempenho. E aqui eu faço novamente o lembrete. Quanto mais próximo do processador, quanto menor for o número do nível, maior será o desempenho e menor será o tamanho. Quanto mais afastada do processador a memória cache estiver, menor será o seu desempenho e maior será o seu tamanho. Cache L1, L1 vem do nível 1 ou level 1,
é a menor delas, mais rápida e mais caras. Alguns projetos dividem a memória L1 em dados e instruções, ou seja, é a aplicação da arquitetura de Harvard. A memória cache L2, ela supre as deficiências de tamanho da cache L1 e, como é maior, tornou-se um trunfo nas arquiteturas modernas por mais desempenho. Aí nós já temos também a ideia de que podemos utilizar o modo exclusivo de implementação do uso da memória cache. O cache L3 foi por uma proposta feita pela AMD, hoje utilizada não somente por ela, né? A Intel também usa esse nível de cache L3. Nós vimos lá atrás nos processadores da arquitetura i3, i5 e i7 a presença desse cache L3. Ele apresenta mais um nível de maior tamanho e de menor desempenho. Menor desempenho se comparado com as outras memórias cache. Se comparados com a memória RAM, todas as três possuem um desempenho maior. Segundo Stalin, 3 MB oferece 98% no aumento de desempenho. Colocar mais memória cache do que isso seria uma espécie de desempenho. Veja uma espécie de quebra de desempenho, né, de desperdício. Seria mais ou menos, vamos fazer um comparativo aqui com o uso do protetor solar. Quando você usa um protetor solar com fator de proteção 30, você tem que 92% dos raios solares são bloqueados. E você tem um custo aí, vamos imaginar, de R$10. Quando você pula para um fator de proteção mais potente, como o fator de proteção 50, aquele tubo que custava R$10, ele passa a custar R$40. E aumenta o nível de proteção de 90% para 92%, ou de 92% para 95%. Eu quintupliquei o investimento para obter um percentual ínfimo de desempenho. Então, é de se pesar na hora de instalar-se uma memória cache, qual é o tamanho necessário para você obter o melhor desempenho. Acredito que esses 3 MB aí hoje já são trabalhados de forma diferente. Pela hierarquia de memórias cache, nós podemos ter uma memória cache L1 de um tamanho bem menor, uma cache L2 com aproximadamente esse tamanho oferecido pelo Stalin, mas não é muito mais difícil nós encontrarmos memórias L3 com tamanhos bem maiores. A proposta da hierarquia ela é muito interessante nesse sentido, porque nos mostra que não é necessário uma quantidade grande de memória cache para propor um desempenho elevado. Bom, como é que funciona o mapeamento do cache? Como é que se dá a relação da memória RAM com a memória cache? Primeiramente, nós temos o mapeamento direto. Nesse mapeamento direto, cada bloco da memória principal tem uma linha previamente definida onde será armazenado. Ou seja, imagine que nós temos aqui a nossa memória cache, que é bem menor do que a memória RAM, representada por esse retângulo maior, e os espaços da memória são divididos também em uma organização. De tal maneira que a quantidade de elementos existentes, quantidade de quadros, vamos chamar assim, existentes na minha memória principal, vai ser numa quantidade bem maior do que as linhas da minha memória cache. Eu vou colocar aqui dividido em 4 só para simbolizar. Dessa maneira, nós temos o seguinte, que nesse mapeamento direto, essas regiões de memória RAM serão mapeadas obedecendo uma divisão, como por exemplo, eu posso fazer a ligação do primeiro espaço da memória RAM, ou seja, de um determinado endereço da memória RAM com a primeira linha de cache, do segundo espaço também com essa linha de cache, do terceiro espaço com essa primeira linha de cache. Vamos agora para o segundo. Então, os próximos 3 espaços estarão relacionados com a segunda linha. Os próximos também estarão relacionados com a próxima linha. E os últimos 3 com o último espaço em cache. Isso quer dizer o seguinte, se o processador referenciar qualquer um desses 3 espaços, ele sabe que o único local onde essas informações estarão disponíveis será aqui. Se não estiverem disponíveis na primeira linha de cache, é sinal de que eles não estão mapeados e aí vai dar um que nós chamamos de cache miss, na hora de procurar a informação na memória cache. Da mesma forma, nós podemos entender que a informação contida nos próximos 3 quadros de memória só podem estar inseridos na segunda linha de cache. O mesmo é válido para os 3 seguintes,
o mesmo é válido também para os 3 últimos. Agora, não necessariamente você vai ter um mapeamento direto, assim, um mapeamento sequencial, como eu falei. Nós poderíamos ter que espaços diferentes da memória estão mapeados em determinada linha de cache. Mas uma coisa é fato. Se precisarmos mapear essa informação, se essa outra informação também for requerida e essa terceira informação também for requerida, não tem como elas usarem esses 3 espaços. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque como há um mapeamento desses 3 espaços superiores somente na primeira linha de cache, elas não podem utilizar essa região que nós acabamos de ver. E isso, por um lado, é bom porque facilita a implementação desse projeto de mapeamento direto, mas, por outro lado, é ruim porque pode levar a uma utilização ineficiente da memória cache. Uma outra forma de nós trabalharmos isso aí seria o método associativo total. Nesse método associativo total, nós temos o oposto do mapeamento direto, ou seja, não existe posição fixa para cada bloco de memória em cache. Nesse caso, qualquer posição de memória cache poderia ser utilizado por qualquer uma informação contida na memória RAM. Seria uma salada. Mas, para isso, gente, você precisa de um hardware mais complexo e essa complexidade aumenta o custo, aumenta o encarecimento do seu produto. Então, a barreira financeira já começa a se tornar um fator limitador. Dessa forma, nós temos a solução híbrida, né? Nós temos a solução híbrida. Essa solução híbrida se chama método associativo em grupo, que tenta resolver o problema de conflito de blocos na mesma linha e o problema de custo na comparação do campo tag, que é necessário para que ele encontre a região na qual ele irá residir. Como é que isso funciona? Vamos usar aqui esse espaço no canto da nossa apresentação e agora nós temos o seguinte, temos a memória cache aqui, nós temos a memória RAM no canto superior e aí eu tenho o seguinte, vamos fazer aqui uma divisão das memórias. Pronto. Nós temos agora o seguinte, qualquer uma, né, isso aqui é um exemplo só, qualquer uma dessas regiões, qualquer um desses blocos poderia ocupar, por exemplo, um desses 2 do canto superior. E qualquer um desses blocos de memória aqui embaixo poderia ocupar qualquer uma dessas 2 outras linhas no canto inferior. Ou seja, você tem um mix entre o mapeamento direto e o mapeamento total. Né? Quer dizer, chegou-se a um ponto de equilíbrio, de tal maneira que, se esse bloco de memória for necessário utilizar, ele vem para essa região. Se esse outro for preciso também usar, ele vem para essa outra linha de cache. Agora, se esse daqui de baixo quiser usar, ele tem que escolher ou esse daqui de cima. Ou seja, nós temos agora um meio mais intermediário para associarmos, para fazermos o mapeamento entre a memória cache e a memória RAM. Políticas de substituição. Bom, as políticas de substituição são as mais variadas possíveis. Por quê? Porque pode ser que no momento em que nós selecionamos a memória RAM, um quadro na memória RAM para fazê-lo constar na memória cache, pode ser que essa memória cache ela esteja lotada. E se ela já estiver totalmente preenchida, haverá a necessidade de nós destituirmos uma dessas linhas, mandar de volta para a memória RAM, para que nós tenhamos a inserção de uma nova informação. É óbvio. Ela está lotada, precisa que alguém saia para que alguém entre. Então, as políticas são as mais variadas. Nós temos assim a política de substituição FIFO, que nos diz que o primeiro quadro de informação que entrou, o primeiro bloco de informação que entrou, será também o primeiro a sair. Nós temos também aqui que é o Least Frequently Used, o menos frequentemente usado, ou seja, aqui leva-se em consideração a frequência. E nós temos também um outro que é o Least Recently Used, ou seja, o menos recentemente usado. Leva em consideração o princípio da localidade de referência temporal. Aqueles que menos foram usados recentemente são os que necessitam ser esquecidos. E tem também a política de substituição aleatória, onde aleatoriamente o seu sistema fará com que uma linha de cache dessas aqui seja esvaziada para que uma informação constante da memória o preencha.
inclusive com a probabilidade de substituir aquela que poderia ser necessária no instante próximo. Além desse tipo de política, nós temos também as políticas de escrita. As políticas de escrita vão dizer o seguinte: nós temos a memória RAM de um lado, a memória cache do outro e o processador trabalhando no extremo esquerdo. Nesse caso, nós temos aqui o processador, a memória cache L1 e a memória RAM. O processador, quando começa a tratar a informação, ele pode fazer somente uma leitura, mas ele também pode fazer uma escrita. Se ele fizer uma leitura, não tem problema, porque naquele método inclusivo de memória cache, nós temos que a informação que está contida nessa região da memória RAM é exatamente a mesma informação que aqui se encontra. Num processo de leitura não tem problema, não há alteração. Não vai haver incoerência entre esse conteúdo com o conteúdo da memória RAM. O problema é quando nós fazemos a escrita. Imagine que o processador fez uma escrita e promoveu uma alteração na informação contida nessa linha de cache. Se nós usarmos a escrita write back, essa write back ela vai fazer o seguinte: ela vai atrasar ao máximo essa atualização que eu estou colocando aqui na cor vermelha. Por quê? Porque quanto menos vezes acontecer isso daqui, essa atualização da memória L1 para a memória RAM, maior será o desempenho da minha máquina. Entretanto, eu tenho aqui um risco, eu tenho uma probabilidade grande dessas informações acarretarem algum problema para quem vai usar essa informação daqui. Haja vista ela passar alguns instantes desatualizada. Ou seja, eu troco a segurança, a garantia de que a informação está íntegra pelo desempenho. Write-through é a outra técnica. Toda vez que a informação ela é mexida no cache mais interno, obrigatoriamente a propagação se dará de imediato para o cache mais externo. Dessa forma, nós temos um desempenho menor em função de acessos mais elevados à memória RAM, mas você tem uma garantia de que as informações estão sempre coerentes. Você tem a informação e a certeza de que as informações apresentam o mesmo conteúdo. Essa é a ideia. Por fim, nós temos a última técnica chamada write-once, e essa técnica ela é usada quando nós temos mais de um processador. Mais de um processador. À medida que um processador ele utiliza determinada informação na memória cache, os dois processadores, vamos tomar aqui como exemplo P1 e P2, usando determinada informação na memória cache, não tem problema enquanto as operações forem somente de leitura. Mas a partir do momento que um dos processadores fizer uma escrita, automaticamente aquela informação ela se torna indisponível para os demais processadores ou torna-se disponível desde que o sistema aceite o risco de que aquela informação está desatualizada. Então, esse sistema write-once ele é desenvolvido para sistemas que têm multiprocessadores. Dessa forma, pessoal, nós temos sempre o seguinte, né? A indagação que fica. Se há uma atualização entre L1 e a RAM, se há uma política de equilíbrio, será que isso não degrada o desempenho da máquina mais do que ajuda? Negativo. Porque esse tipo de situação só ocorrerá quando você estiver diante de escritas. Diante de leituras, você não tem essa queda de desempenho. Porque se a informação foi apenas lida, se essa informação daqui foi apenas lida, não haverá necessidade de fazer-se alterações na informação que se encontra no outro nível da hierarquia de memória. Agora, quando nós fazemos uma escrita, sim, há necessidade dessas duas regiões se manterem coerentes. E isso vai se dar através de uma política de atualização, de propagação dessa informação, que pode ser atrasada um pouquinho, visando o desempenho, pode ser feita de imediato, visando a confiabilidade, e pode ser também feita uma escrita uma única vez, que é o que acontece no sistema multiprocessado, visando com que os processadores não façam, os outros processadores que compartilham a mesma memória cache, nesse caso aqui eu terminei usando aqui o desenho do cache L1, mas é importante que nós entendamos que o cache L1 ele é exclusivo de cada processador, mas vamos partir do princípio que esse nível de cache aqui seria o nível de cache L2, vou até trocar o número, tá?
o cache L2 aqui, que é uma memória compartilhada entre os processadores. Imagine agora que uma informação trabalhada pelo processador P1, ela não pode ser atualizada, nem pode ser mexida pelo processador P2. Dessa forma, nós temos aqui a técnica de write once, ou seja, escreve-se apenas uma vez.